Fala pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui novamente para darmos sequência no estudo do livro Estado Vibracional da autora Nancy Trivelato. Pessoal, nesse sabadão, agora 6h10 da tarde, dia 9 de maio de 2026, inicio como sempre agradecendo a Deus, agradecendo aos mentores, agradecendo a oportunidade dessa aula, desse projeto, oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo com o que eu faço. E hoje a gente retoma a partir do tema número 3, conceitos úteis. Aqui na minha página é 48, para quem está com a versão nova, quarta edição, página 49. Esse foi um tema que repercutiu em algumas dúvidas no grupo de estudo. Então eu vou fazer aqui com calma junto de vocês, lendo muitas vezes alguns trechos para a gente ir esmiuçando, tá? Então aqui na primeira página, né, 49, ela começa assim, ó. O efeito energético ou bioenergético é a repercussão ou alteração causada na interface energética. Então vamos por partes. Primeira coisa para a gente recapitular, quando ela fala o efeito bioenergético, vamos lembrar que o prefixo bio se refere à vida, então energia vitalizadora, energia mantenedora da vida, que a gente vai chamar de Ki, Chi, Prana, Orgone, energia vital, dentre outros nomes. Mesmo padrão de energia. São energias dóceis à existência, energias que nos vitalizam. Então ela está falando, ó, o efeito dessa energia, o efeito energético ou bioenergético é a repercussão ou alteração causada na interface energética. Interface energética, que é o nosso duplo, que faz a ponte, a ligação do corpo fisiológico com os corpos sutis, sobretudo o paracorpo ou o corpo astral, corpo emocional. Então, a repercussão ou alteração causada na interface energética em função da prática de procedimentos bioenergéticos ou da recepção consciente ou inconsciente das energias. Então, em outras palavras, toda a interação que nós temos, seja consciente ou inconsciente, interação por força da nossa vontade, de mover as energias, seja através de uma emissão, seja através de uma absorção, ou seja através de uma oscilação longitudinal, que ela explicou nos capítulos anteriores, lembra? Então, ou a gente emite, ou a gente absorve, ou a gente movimenta. Então, seja causado a partir desse movimento consciente ou inconsciente, isso é o que vai repercutir em alguma alteração no nosso duplo, em alguma alteração na nossa interface energética, tá? Então, aí ela segue. Entre as causas, e aí aqui eu tô no terceiro parágrafo. Então, primeiro ponto, tem alguma causa que gera alguma consequência. Então, quando se fala de interface energética, existe algum processo ali acontecendo, né, para que ela se rearranje, para que ela se transforme, para que ela se altere de alguma maneira. E aí ela fala, entre as causas dos efeitos, podemos encontrar a aproximação de uma consciência extrafísica assediadora ou ambígua. Então, vamos lá. Esses efeitos podem acontecer por questões, né, por interações conscientes ou interações conscientes. E aí ela fala, dessas interações, nós temos a possibilidade de uma aproximação de uma consciência extrafísica, assediadora no caso. O que é uma consciência extrafísica? É uma consciência que está vivendo a realidade no plano sutil ou em algum dos planos sutis. Essa consciência
pode ter sido encarnada em algum momento, ou pode ser uma consciência que nunca passou pela encarnação no planeta. O ponto é que ela está no plano sutil. E assediadora, ou seja, mal intencionada, no sentido de desequilibrar, desestruturar, desarranjar a pessoa que está sendo assediada. Ou aproximação de uma consciência extrafísica lúcida ou cosmoética. Trocando em palavras, a aproximação de algum mentor, de algum amparador, né? No caso de algum guia que tenha consciência mais elevada, dentre outros nomes conhecidos, como anjos e etc. Então, pode ser consciências extrafísicas, no caso bem intencionadas ou mal intencionadas, que vibraram, que emanaram, que causaram uma repercussão no nosso campo por qualquer motivo que seja. Pode ser pela recepção de energias da consciência extrafísica transmitidas com foco e finalidade específicos, como a ducha energética. Então, foi o que eu falei, por qualquer motivo que seja, né? Então, no caso, a ducha energética, a gente pode pensar aqui no amparador que está, de repente, emitindo um passe, emitindo energia, para que a gente se equilibre, para que a gente se harmonize de qualquer maneira. Pode ser em função de um acoplamento energético mais profundo, com consciência intrafísica ou extrafísica. Acoplamento energético, pessoal, vale ressaltar aqui. Tudo e todos estão trocando o tempo todo. Então, você tem o seu duplo, eu tenho o meu duplo, a flor que está aqui do meu lado tem o duplo dela, o sofá que eu estou sentado tem o duplo dele, o ambiente que me envolve tem o duplo dele. Nós, o tempo todo, estamos trocando com tudo e todos. Trocando o quê? Trocando energia. E com essa energia a gente já viu que vai uma informação, né? Um pensamento agrupado a um sentimento que está veiculado numa energia que passa de um ponto a outro, levando esse trânsito informacional, né? Uma energia que tem uma qualificação em função ali de tudo que a compõe. Então, o tempo todo estamos trocando. E aqui ela está falando assim, acoplamento, quando duas auras se ligam e a partir dessa ligação dessas duas auras, o trânsito acontece, porque é uma lei imutável, na qual o equilíbrio impera sempre. Então, alguém cede e alguém pega emprestado, para que o equilíbrio aconteça. Então, nesse caso, isso pode acontecer entre nós encarnados, à medida que estamos aqui conversando, aproximando um do outro, de maneira intencional ou não. Pode acontecer também entre nós e consciências que não estão encarnadas, de uma maneira consciente ou não. Então, esse trânsito informacional também implica em repercussões no nosso duplo, tá? E aí ela fala, ó, estar em ambientes com energias ativadoras e positivas, estar em ambiente com energias drenadoras e estagnadas. Então, voltando, acabei de falar que tudo e todos estamos sempre trocando. Esse ambiente que eu tô está trocando comigo. O ambiente é formado por padrões pensenes, geralmente coletivos, ou matrizes informacionais coletivas. Então, estamos trocando e essa troca acaba por me influenciar de maneira inconsciente em certos pensamentos, em certas emoções, tá? Que pode ou não gerar certos comportamentos. E a gente já viu isso aí no caso da biblioteca. Quando a gente entra na biblioteca, tudo que está ali compondo a biblioteca, né? A simbologia arquetípica, dentre os pensenes ali manifestados naquele local, com a matriz do próprio local, tudo aquilo acaba nos estimulando de maneira inconsciente. Se a gente for para a academia, como a Nancy mesmo trouxe no exemplo anterior, a academia nos estimulará a outro perfil de clima interno, de mais agitação e etc. Então, o ambiente que possui uma carga no sentido de uma matriz positiva, que seria ativadora, ela acaba influenciando esse meu duplo de uma maneira
E se eu tiver num ambiente, por exemplo, que foi carregado de brigas, que foi carregado de o museu do, eu não sei, eu fui visitar de repente ali um ambiente que foi de guerra e se tornou um museu. Então tá carregado, se aquela energia ainda não foi transmutada, ela tá carregada dessas emoções densas, dos pensamentos densos, de inúmeras coisas ali que acabam estando estagnadas e provocando outro tipo de repercussão em nós. E aí continua. Drenagem consciente ou inconsciente por parte de consciência intrafísica. Então, beleza. Consciência intrafísica, pessoal, é consciência encarnada. Então, nós aqui na fisicalidade, que temos esse corpo biológico, estamos encarnados, somos chamados de consciência intrafísicas. Se não estivéssemos mais usando esse corpo biológico, seríamos então considerados consciências extrafísicas, que o pessoal chama por aí de entidades, né? Então, essas consciências nós encarnados, nós podemos provocar a drenagem consciente ou inconsciente. Isso é fato. Você chega perto de uma pessoa que está mal, se você não for capaz de se sustentar, né, de causar um clima interno suficiente para não entrar no campo da outra pessoa, a reclamação, a lamúria, a vitimização prolongada, né, o baixo padrão ali acaba te drenando. E isso é comum no dia a dia, nós, talvez sem perceber, a gente acaba usando essa terminologia. Nossa, fulano de tal me drenou, fulano de tal acabou comigo. Nossa, saí de tal ambiente drenado, preciso dar uma reerguida. E isso acontece por estímulos, né, dessa troca de trânsito informacional. A emissão consciente ou inconsciente de energias. Então, a gente, sem saber, estamos sempre emitindo energias de maneira inconsciente, né? E se for de uma maneira lúcida, a gente faz com intenção, com uma finalidade específica. Quando e como a gente emite energia sem estar sabendo? Então, desde a antiguidade, né? A imposição de mãos, ela acontece quando a gente tem uma dor, por exemplo, na barriga. Uma das primeiras coisas de maneira intuitiva que a gente faz é levar as duas mãos ali para a barriga, né? E essa mão, ela de certa maneira, se a gente prestar atenção, ela acaba transferindo energia, vai acontecer um aquecimento ali que é tão natural que a gente nem percebe. Machucou o joelho, intuitivamente a gente vai com as mãos no joelho. Tô com uma dor de cabeça, intuitivamente a gente vai e pressiona a cabeça. Querendo ou não, sabendo ou não, há sempre uma troca, né, de energias, uma emissão da nossa parte, dessa maneira. E aí ela finaliza, então, com a absorção, né, de energias, a absorção ou recepção consciente ou inconsciente. Vocês estão vendo que tudo é consciente ou inconsciente? Porque nem sempre nós e as consciências extrafísicas, elas sabem o que estão fazendo, elas estão lúcidas sobre essa realidade que é multidimensional. E muitas vezes não estão lúcidas ainda em relação às leis imutáveis, às leis maiores, naturais, né? Essas leis divinas que nos regem, que nos imperam. Então aqui a questão da absorção, muitas vezes a gente está absorvendo, né? Absorvendo nessas trocas que a gente faz, a gente está absorvendo do ambiente, das pessoas, das plantas, etc. Muitas vezes isso nos estimula, muitas vezes isso drena. Então se a gente não estiver muito bem e chega perto do pimenteiro, a gente vai drenar a energia do pimenteiro. Tanto é que muitas vezes a gente vê a planta secar e a gente sai um pouco melhor e a planta é drenada, né? Então isso o tempo todo está acontecendo. Então olha só, isso acontece em interação entre pessoas, entre plantas, entre nós com pessoas, que eu quis dizer, nós com outras pessoas, nós com as plantas, nós com os animais, com os objetos, com os ambientes. De uma maneira geral, tudo, né? E aí ela traz a realização de procedimentos energéticos diversos, incluindo a OVE, que eu comentei acima, né? Então a gente tem a absorção, a gente tem a emissão e a gente tem técnicas de imobilização, dentre outros que ela traz.
Esse é o conjunto de fatores que pode causar alterações na nossa interface energética, no nosso duplo. E a gente parte dessa premissa. Então, tudo e todos estão trocando e essas trocas, de maneira consciente ou não, causam interferência no nosso duplo. E aí ela vai falar o seguinte: bom, então tá bom, tá causando interferência. Será que é possível perceber essa interferência? E a resposta é sim. Com certa prática, exercício contínuo e atenção, é possível perceber, por exemplo, algumas sensações, que é o mais fácil de começar a trilhar essa jornada consciente. E aí ela traz o seguinte: ondulações na camada superficial da interface energética, então às vezes a gente sente essa ondulação, expansão ou balonamento. O que é expansão ou balonamento? Muitas vezes a gente percebe que o nosso braço está maior do que de fato é, que as nossas pernas estão mais alongadas, principalmente se a gente estiver deitado, fechar os olhos. Muitas vezes a gente sente que nós estamos maior do que de fato somos, né? Sensação de estar preenchendo, crescendo, preenchendo algum local, ou na sua totalidade, ou de maneira parcial. Esse é o balonamento, né? A expansão da nossa aura, que permite a gente sentir dessa maneira. Pulsação em parte da interface energética, então a gente começa a sentir pulsos. Muitas vezes nós temos as pulsações que são fisiológicas, né? Mas existe também a pulsação proveniente da interface energética. Me perdi aqui. Sensação de espirilamento energético em determinada região, sensação, movimento, soltura, leveza. Então, muitas vezes, comentei com vocês. Não, essa eu não comentei com vocês. Esse comentário está na playlist do módulo de expansão da consciência. Então, tem uma aula lá sobre os tipos de energia que eu acabo finalizando ou indo para o desfecho com uma figura do livro Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan. E ela traz, por exemplo, alguns mucos e alguns miasmas energéticos, que são energias que se aglomeraram, né? Antipartículas ali, que têm afinidade, ou seja, sintonia de campo. Lembra? Campo magnético, campo eletromagnético, semelhante atrai semelhante. Então, por afinidade de campo, essas antimatérias, elas vão se somando, elas vão se acrescentando, formando miasmas, formando mucos, formando deformações na nossa interface energética, dentre outras coisas. Então ela trouxe ali, ela elucidou um exemplo na qual um muco se formou bem aqui e que estava trazendo para a pessoa até uma mudança biológica mesmo, né? Ela estava sentindo um peso, mas era um peso energético em função do tamanho ali do muco que estava, ocasionando uma deformação biológica nela. Então ela começou a ficar com a cabeça assim, sentindo o peso. Mas esse peso era um peso energético em função desse aglomerado. Como o nosso duplo possui o ectoplasma, que é a parte mais densa dele, e que está muito próxima da densidade da nossa biologia, então essas deformações no ectoplasma, elas acabam muitas vezes sendo percebidas como se fossem mesmo fisiológicas, tá? E aqui é isso que ela está trazendo. Deixa eu voltar aqui para ver. Sensação de soltura, leveza, vibração, sensação de movimento, soltura, leveza. Soltura e leveza. Aí, eu trouxe esse exemplo por causa de soltura e leveza. Aí, de repente, quando esse muco é diluído por qualquer coisa que seja, é como se a gente voltasse e falasse assim: nossa, tirei um peso das minhas costas. Tirei um peso, né, das costas, aqui de trás ou de qualquer outro lugar. Sensação de leveza. Vibração é o mais comum de ser sentido. Pulsação, aqui eu vou colocar os arrepios também, né? Os arrepios estão embaixo. A sensação de pulsação, hiperparapropriocepção, estremecimento,
formigamentos, os arrepios, sensação de balançar. Então, o pessoal estava comentando no grupo que no Reiki é muito comum essa sensação de balançar. Se você deixar o corpo leve e entregue, né? Muitas vezes a gente vai para frente, a gente vai para trás, a gente sente isso aí. E o próprio Saulo Calderon, em uma das técnicas completas dele, que eu acho que é a número 3, número 2, número 4, não sei, número 3, número 4, ele traz a técnica da gangorra para a gente estimular essa sensação do balançar. E aí ela vem falando assim os fenômenos decorrentes, né, da própria expansão temporária. Então, ponto. Qualquer tipo dessa interação consciente ou inconsciente entre nós e tudo que está ao nosso redor causa a alteração no nosso duplo. Essas alterações geralmente são seguidas de certas sensações, mas sensações que cabem à interface energética. Então a gente tem os nossos sentidos físicos, os nossos sentidos biológicos, né? Que vão trazer para nós as sensações pertinentes da nossa fisiologia, tato, paladar, audição, olfato, visão, dentre outros que se diz por aí existirem. E nós temos também as percepções que são provenientes da nossa estrutura sutil. Então, são as nossas parapercepções, tá? E aqui ela trouxe algumas delas para a gente estar atento. Muitas vezes, como nós não fomos instruídos desde novos a discernir sobre as percepções que são da fisiologia nossa em relação às percepções que são das nossas estruturas sutis, a gente acaba embolando tudo dentro de um contexto, mas aqui agora é o momento de começar a separar essas caixas. E aí então eu viro a página aqui e vou para bloqueios energéticos. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo para todo mundo, já comentei em vídeos anteriores, talvez não necessariamente nessa playlist, mas em outras. A palavra bloqueio, ela é usada de uma maneira perigosa, porque para quem não é do assunto, para quem não entende esses assuntos com muita profundidade ou com o mínimo de profundidade, vai levar ao pé da letra. Então, quando fala um bloqueio de chakra, ela vai achar que o chakra está bloqueado. Porém, se o chakra estiver bloqueado, a energia que iria passar por ele para vitalizar aquele órgão que está ligado àquele chakra não receberia essa vitalização, então o órgão iria à falência. Então, muitas vezes, o que o pessoal quer dizer quando eles falam de bloqueio nos chakras nada mais é do que distorções nos chakras em função desses desarranjos que acontecem nas nossas energias. Então, distorção significa que o fluxo de energia ele vai ser alterado, ou para mais, ou para menos, ou para muito menos, ou para muito mais. Porque lembrem-se, excesso não é bom e também assim como a falta também não é boa. O equilíbrio é o ponto bom. Tanto o excesso de água quanto a falta d'água vai causar prejuízo em nós. Então, a quantidade adequada é sempre o caminho do meio, é sempre a melhor opção. O excesso de energia muitas vezes causam repercussões indesejáveis, assim como a falta de energia também causa. Então, esses padrões, né, no nosso campo de energia que causam essas alterações nos chakras, acabam estimulando eles para um fluxo maior, para um fluxo menor, e também acabam sendo carreados nessas energias que estão passando de um veículo para outro, informações desarranjadas, que acabam norteando as nossas células em relação a arranjos ou desarranjos, tá? Então ela está falando aqui que a palavra bloqueio geralmente vem nesse contexto, né? Da interface energia. A palavra bloqueio nesse contexto refere-se mais a um tipo de disfunção ou patologia nos chakras e canais energéticos do que uma obstrução completa.
E aí depois ela vai falar um pouquinho sobre as causas dos bloqueios nos chakras, né? Que é tudo isso aí que a gente já comentou. Então, olha só. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Ela vai falar assim, ó, o que causa, quais são algumas das causas? Questões ligadas à multidimensionalidade. Então, o que é a multidimensionalidade? São os planos da existência. Esse plano que a gente está é o plano da fisicalidade. Aí a gente tem a Dimener, que é a dimensão energética, que é o duplo, né? Que vai ligar esse plano da fisicalidade ao próximo plano, que é sutil, que é chamado de plano astral, tá? Então, eles são distinguidos por questões de base atômica, por isso tem o duplo ali fazendo a ponte. O plano astral, que ele possui vários subplanos, ou seja, subníveis ali existentes nele. Depois nós temos o plano mental, e assim o universo vai fluindo além do plano mental. Não sei o que possui. Plano mental com seus subplanos. Então essa questão, né, da multidimensionalidade, como tudo e todos estamos trocando. Então no ambiente que eu tô, existe um plano ali que está coincidido com ele, que está sobreposto a ele, e nesse plano que está sobreposto existe uma vida ali, que muitas vezes eu desconheço. Só que a gente acaba captando certas informações, certos estímulos que vêm dessa vida que está existindo nesse outro nível da existência. E isso acaba causando interferências. Então, as interferências relacionadas aqui às dimensões, às questões multidimensionais, as interferências causadas pelo processo multiveicular. O que é o processo multiveicular? Nós com os nossos veículos de manifestação da consciência. Então, eu tenho o meu corpo, o meu veículo mental, por exemplo. Se eu começo a ter pensamentos densos, desequilibrados, desarranjados, desarmoniosos, por qualquer motivo que seja, não entra aqui mérito de julgamento, nem nada. Então, de repente, estou preso numa linha de raciocínio que não está em fluxo com o universo, uma linha de raciocínio que não está harmoniosa. Estou preso num problema, estou preso numa culpa, numa mágoa, numa preocupação, estou preso em qualquer coisa que está desarranjado. Isso acaba trazendo, né, desarranjos ali no próximo veículo, que é o veículo para-corpo, né, a sede das emoções. Acaba desarranjando as nossas emoções, principalmente se eu sustentar esses pensamentos, essas ideias, essas linhas de raciocínio desordenadas, se eu sustentá-las por muito tempo, acaba causando desequilíbrios emocionais, que vão repercutir em desequilíbrios energéticos, que vão carregar informações desencontradas, desarranjadas para a nossa estrutura fisiológica. Então, mais ou menos assim como eu posso estar passando por qualquer coisa estimula o meu campo emocional de uma maneira desarranjada, e eu entro nessa vibe, desarranja o mental, desarranja o resto. A energia que está passando com uma qualidade ali desestruturada, desarranja os chakras e entra a informação para o nosso corpo também desequilibrada. É assim que funciona. Então, pode acontecer isso aí por questões multiveiculares, que também, lembra, estão interagindo nesses planos. Pode acontecer por questões multiexistenciais. Então, acho que isso aí já é mais do que claro para todo mundo, né? Que nós, enquanto consciência em sua jornada evolutiva, nós vamos passando por diversas vidas, por diversas existências. Ora eu estou encarnado aqui, ora eu estou desencarnado, ora eu estou num plano, ora eu estou num outro plano. Possibilidade de eu estar ora num planeta, ora em outro planeta. E assim as coisas vão acontecendo até que o retorno para casa esteja concluído. Ou seja, até que eu me aperfeiçoe no mínimo necessário para estar com Deus, em Deus, certo? Então, as questões multiexistenciais
são informações que a gente já viu que, na sua totalidade, na sua integridade total, estão armazenadas no nosso núcleo mental e parcialmente no nosso paracorpo, que é a sede das emoções. Uma vez que o paracorpo também é um veículo descartável, assim como esse corpo biológico, por isso eu digo parcialmente. Enquanto eu tenho emoções a serem trabalhadas, eu possuo o paracorpo. Minha consciência, ela vai desenvolver a jornada com o paracorpo, seja encarnada, seja desencarnada. E esse paracorpo registra, né, as informações enquanto ele existir, transferindo, obviamente, também para o núcleo mental. A gente já viu isso aí na aula anterior. Então, essas informações que estão ali guardadas, elas também interagem, elas também entram em cena, elas também criam certas nuances em nós, como, por exemplo, dons que a gente vivencia na encarnação, facilidades que a gente tem, desafios que a gente tem, dentre outras coisas. E aí ela vai falar dos padrões pensênicos, né? Então, os padrões pensênicos que acho que já está mais do que claro, né? Essa somatória de pensamento, sentimento e energia, que numa matriz média traz uma ideia para mim sobre o meu padrão de personalidade. Então, na média de todas as vidas que o Guilherme teve, de todas as experiências que ele teve, de tudo que ele conseguiu transcender e tudo que ele reprimiu e que ainda está reprimido, né? Por todos os lugares que ele passou e etc. Na média, a personalidade dele hoje manifesta uma pessoa alegre, ou uma pessoa triste, ou uma pessoa com característica X ou Y. Então, beleza. Tudo isso aí são os pontos que vão causar interferência. E aí ela vai falar depois assim, ó. Em síntese, o bloqueio energético é uma irregularidade na fluidez da energia, na maioria das vezes localizada, mas que pode também ser generalizada. Então é isso aí. A maioria das vezes a gente sabe que cada chakra ali, né, pelo menos os principais, que são os mais importantes, daqueles que têm uma repercussão maior na nossa fisiologia, eles acabam sendo influenciados por determinadas emoções, né? Então lembra, semelhante atrai semelhante, afinidade por densidade, afinidade por vibração e etc. Então alguns padrões se correlacionam com alguns pontos ou com alguns chakras em específico, tá? E aí depois ela continua, bloqueio energético é uma disfunção ampla, em geral significando uma anomalia na devida fluidez da energia no respectivo local ou um aumento da resistência à livre passagem ou manifestação da energia, causada na maioria das vezes por acumulações ou represamentos diversos de energia. Em outras palavras, aquilo que eu já comentei com vocês. Aí eu vou para a próxima página. Na próxima página, ela começa ali, ó, a relação do correspondente desbloqueio, e esse é um ponto importante, né? É mais complexa do que simplesmente remover as energias. Por quê? Aqui entra a ideia das camadas. Então, muitas vezes, de maneira equivocada, a gente aprendeu a usar muletas, bengalas, para a gente seguir vida. O que significa isso? Em outras palavras, o que é uma muleta? O que é uma bengala? É um objeto que eu utilizo, é alguma coisa externa que eu utilizo para me sustentar enquanto as minhas pernas não dão conta de realizar o que ela deveria fazer de uma maneira natural. Me levar para um lado, para o outro, me fornecer todas as possibilidades ali para eu desenvolver meu dia a dia. Enquanto as minhas pernas não têm essa natureza dessa maneira, por qualquer motivo que seja, então as muletas e as bengalas, elas são um suporte externo para me auxiliar enquanto essa fraqueza ainda existe, perfeito?
existem então as muletas e bengalas espirituais. A gente aprende sobre os cristais, a gente aprende sobre incenso, a gente aprende sobre óleos essenciais, sobre ervas, sobre animais, né? Gatos, cachorros, sobre plantas, sobre técnicas, ferramentas holísticas e etc., que nada mais são do que muletas, ou seja, agentes externos que nós trazemos, velas, né? Esqueci das velas, orações diversas, rituais, banhos de ervas, sal grosso, entre outras coisas, gráficos, muita coisa a gente aprende para nos proteger, para nos auxiliar, quando a minha consciência tem todo o poder do mundo para fazer isso por si só. Porque a centelha do Criador habita em mim. Então, enquanto eu transfiro o poder para outros elementos, eu acabo, sem esse autoempoderamento, transferindo, né, determinados resultados para esses elementos externos. Então, estou falando que está errado? Não. Estou falando que, em determinados momentos, nós estamos existindo em certas dificuldades, vivendo em certas dificuldades, e a gente precisa de uma muleta, a gente precisa de uma bengala. Desde que isso não seja corriqueiro do dia a dia, desde que eu não transfira a responsabilidade para tudo isso aí, né, e acreditar que essas muletas e essas bengalas irão fazer o papel que eu deveria fazer, né, assumindo o controle da minha vida, me desenvolvendo a ponto de não precisar, desde que isso não aconteça, tá tudo certo. O problema é quando eu vivo com tudo isso aí no automático e a minha vida não se desenvolve. Porque eu não desenvolvi o senso da autorresponsabilidade, do autoempoderamento. E é normal, a gente vai no terreiro, a gente é norteado sobre rituais, a gente vai em outro lugar, a gente é norteado sobre rituais na igreja, a gente é norteado sobre rituais. A vida nossa em civilização, ela foi construída em cima de ritos. O Joseph Campbell traz muito isso aí na série de livros dele, As Máscaras de Deus. Mas qual que é o ponto? O que a gente não percebe é que, do jeito que o pessoal traz por aí, se todas essas muletas e bengalas fizessem a resolução em profundidade, estaríamos todos iluminados, sem precisar de tudo isso, o planeta teria sido modificado. Então, eles ajudam? Ajudam, geralmente em camadas mais superficiais. Então, o cristal ele tem a frequência dele, eu vou interagir com a frequência dele, geralmente vai me ajudar, tem estudos que mostram como que pode auxiliar? Sim, mas geralmente são camadas mais superficiais. Geralmente um trauma que está muito profundo, principalmente se for um trauma que eu carrego de existências anteriores, né, isso aí está introjetado dentro de mim, dificilmente com o uso de um cristal ou de uma sessão ou de qualquer coisa, mesmo que seja uma sessão de apometria, uma única sessão, dificilmente isso irá ser resolvido. Mas camadas superficiais, sim. E aí entra o ponto que tudo isso aí, né? Vou colocar uma vela aqui e vou fazer meu ritual, vou pegar um terço, vou me envolver de plantas, tudo ajuda. Principalmente se me estimular sobre uma mudança de clima interno. Então, toda vez que eu vou meditar, eu coloco um incenso, eu coloco uma vela, porque me traz uma sensação, não porque eu estou empoderando eles, mas porque eu me sinto mais ambientado, eu me sinto mais acolhido, eu sinto um ambiente mais aconchegante, e isso me estimula internamente. Beleza, esse é o caminho. Agora não, eu vou acender um incenso, eu vou acender uma vela, porque o incenso tem uma vibração que vai entrar aqui no meu chakra frontal, porque a vela vai causar não sei o que e tal, e opa! Alterações de personalidade, transcendências, envolvem sempre mudanças interiores. Tá? O externo dificilmente
causará uma mudança interior profunda. Então, todas essas muletas e bengalas, essas parafernálias esotéricas, nos auxiliam, nos ajudam em momentos mais complicados, ajudam a diluir energias, miasmas concentrados, né? Aglomerados ali que estão causando rupturas na nossa aura. Muitas vezes acaba assim, e todos esses estímulos, essa diluição dessas energias, acabam trazendo uma leveza em relação ao padrão de pensamento que estava ali muito rígido, que estava muito acentuado. Então, quando a gente fala assim, opa, parece que deu uma clareada, parece que eu me tornei mais leve, nossa, me deu uma luz. O certo seria utilizar desse momento agora com bastante critério, com bastante dedicação e de melhor, com certa orientação, para poder investigar aquilo que está sustentando essas nossas mudanças. Mudanças na linha de raciocínio, mudanças nos pensamentos. Mudanças que eu vou chamar que são essas que sustentam tudo que está reprimido em nós, que interagem e sustentam certas sombras psicológicas provenientes de traumas, tabus, preconceitos, medos, culpas, vergonha, dentre outras coisas. Então é isso que ela está falando nesse ponto, né? Então a maior parte dos bloqueios deve-se à formação de um minicampo interno com padrão específico aos moldes de um cisto na interface energética. Então trabalhar esse padrão energético informacional é o ponto, né? Entender ali o que está acontecendo, e aí ela conclui: o desbloqueio se dará primeiro numa forma de dissipação das energias impregnadas. E aí deu essa aliviada e a gente continua até encontrar um minicampo formador, né? Que ele geralmente é profundo, está alojado, pode ser de existências anteriores, pode ser de uma série de fatores de longa data, e ir trabalhando isso aí para mudar esse clima interno que está ligado a essa questão que geralmente é kármica, tá? Então esse é o ponto, esse aqui é o ponto de atenção. E aí depois ela vai falar assim das camadas, né? Da interface energética. Então isso aqui a gente já está mais do que por dentro, né? Virando a página aqui. Por vezes o conceito de camada profunda da interface energética remete à ideia de tempo. Então ela tenta ser bem cuidadosa para falar que a gente ainda não tem uma palavra, a gente ainda não tem uma terminologia adequada. Então, referir-se a algo que esteja reprimido e cuja presença seja mascarada por energias mais superficiais, né? É disso que se trata, a gente entender o conceito para poder se comunicar melhor. E aí depois ela vai falar assim que a OLV ajuda a ir desobstruindo tudo isso aí. Não só a OLV, né? Se a gente pegar outras técnicas, o próprio Reiki, o Hélio Couto, o passe, né? O Hélio Couto tem um vídeo dele que ele comentava o seguinte: você tem um bandido na cadeia, ele está preso e vai ser prisão perpétua. Não com essas palavras, tá? Essa é a minha lembrança e o meu modo de dizer. Mas então você tem esse bandido lá, que foi um bandido, um criminoso muito pesado, muito perverso. Vamos falar que era um serial killer. Então, beleza. Ele tá lá na prisão, os pensamentos dele estão super desarranjados, desalinhados, possivelmente em padrões obsessivos, em padrões assim de muito baixo nível. Aí o Hélio fala assim: você quer ajudar nessa aula? Você quer de fato ajudar? Porque quando a gente acaba despertando, né, para tudo isso aí, a primeira sensação, o primeiro ponto que bate é: nossa, vou ajudar. Só que a gente ainda não entende o que está motivando a gente a ajudar. Mas a gente quer ajudar, se desenvolver e tudo mais. Aí ele fala assim: tua ajuda é genuína? Se for, então vai lá fazer reiki no chakra cardíaco dele todos os dias. 365 dias no ano. Veja qual o tempo necessário para que uma profunda transformação interior seja ocasionada nele. Então, em outras palavras,
nós temos as ferramentas nas nossas mãos, a gente muitas vezes tem preguiça de dar continuidade, de fazer o que precisa ser feito com a frequência que tem que ser feita e a intensidade que tem que ser feita, né? E muitas vezes o nível de atenção, né, que precisa ser feito. Então o pessoal ali no grupo até brincou, né? Falou, quando eu tô bem, eu não vou preocupar com as minhas energias porque eu tô bem. Quando eu tô mal, eu não vou fazer trabalho nas minhas energias porque eu não consigo, porque eu tô mal. Então, no frigir dos ovos, eu acabo não fazendo nada, ou muito pouco. E essa brincadeira, ela acaba elucidando o que acontece com a maior parte das pessoas que estão despertas para essas questões da espiritualidade. Existe uma zona de conforto muito grande. E se a gente pegasse o que nós temos em mãos, né, o próprio poder do... Se eu for fazer uma auto-aplicação em mim, seja com técnica ou sem técnica, né? A OLVE é o próprio poder da minha intenção. Então, é anímico. É eu comigo mesmo, sem interferência, sem algum espírito, algum amparador, alguma consciência extrafísica ali me auxiliando. O poder da minha vontade sobre movimentar as minhas energias para eu me melhorar. Então, isso de maneira continuada, seja a partir da OLVE, seja a partir do Reiki, seja a partir do passe, qualquer outra técnica, acaba sim causando uma transformação interior, porque é como se fosse água mole em pedra dura. Então, vai batendo, vai transformando, vai diluindo, vai dando essas pausas na nossa maneira de pensar, vai amortecendo. Muitas vezes, aquela mentalidade nossa que está rígida, que está equivocada, etc., dia após dia, ano após ano. Isso acaba, sim, por gerar uma grande transformação. Mas na maior parte das vezes, a gente não paga esse preço. A gente não paga o preço de fazer isso com a frequência que tem que ser feita, com a intensidade que tem que ser feita, com o nível de lucidez que tem que ser feita. E aí depois ela entra no perfil parapsíquico, né? Que vai lembrar aquilo que eu falei no começo, né? Então, essas questões, estarão registradas na paragenética e memória integral da consciência. Não vou abrir muito mais isso aqui, porque eu já trouxe para vocês lá atrás. E aí ela vai falar informações dos traumas, etc. Né? Então, pouco a pouco, o registro, assim, as experiências passadas e o registro de forma como foram vivenciadas são pouco a pouco evidenciados na interface energética ou transferidos para a manifestação parapsíquica da consciência no corpo físico atual, de modo com que a gente possa ver e entender o que está acontecendo à medida que a gente vai se preparando para isso, a gente vai se capacitando para isso aí, né? Então, o universo é justo. A gente não tem aquilo que a gente não deveria ter, seja para um desenvolvimento harmonioso ou não. Muitas vezes a pessoa encarna com parapsiquismo aberto como uma forma de desafio na vida dela, por qualquer motivo que seja. E muitas vezes ela nasce com parapsiquismo aberto, uma forma de mérito, para que seja auxiliada no trabalho que tem que fazer, tá? Então, sem julgamento, cada caso é um caso, e a gente sempre está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Questão de campo eletromagnético. No capítulo 4, que é o parapsiquismo, modalidades e classificações, a aula já está grande, né? As explicações aqui já ocuparam 50 minutos do vídeo. Então, assim como aconteceu no grupo de estudos na semana passada, eu vou trazer aqui para vocês. Essa leitura número 4, esse capítulo número 4, eu vou passar só uma mensagem para a gente finalizar, depois a gente volta nele. Mas a mensagem é o seguinte: se eu não estou atento no meu dia a dia, em tudo que passa no meu interior e nos porquês do que eu faço, o que eu faço, dificilmente eu vou conseguir estar atento a questões mais sutis, dentre elas ligadas à interface energética. Em outras palavras, no meu dia a dia,
Muitas vezes eu coloco a minha opinião sem que ninguém tenha me perguntado. Muitas vezes eu não estou ouvindo. Eu quero simplesmente falar e ser ouvido. E eu não paro para me atentar nisso. Alguém começa a contar uma história, eu corto a pessoa e eu quero colocar a minha história porque eu vi alguma afinidade, né, que me lembrou alguma memória e eu quero colocar. A outra pessoa puxa de novo para um lado, eu entro de novo novamente e quero me expor, quero me colocar. O que eu estou buscando com isso quando acontece? O que está me motivando? Será que eu sei? Tô barganhando o quê? E aí tudo isso é sobre barganha. Estou barganhando atenção, estou barganhando reconhecimento, estou barganhando afeto, estou barganhando reconhecimento, não sei se eu falei. Estou barganhando uma validação, dentre outras coisas. O que eu estou barganhando? Quando eu faço o que eu faço, na maior parte das vezes, de maneira inconsciente. Estou falando de maneira inconsciente, porque tudo é um exercício. Se eu estou exercitando diariamente, colocar foco e atenção nesses pontos e entendê-los, mais cedo ou mais tarde isso se tornará automático. Hoje, para mim, e eu não estou falando isso aí para trazer mérito para mim, para me vangloriar, nada, para elucidar. Hoje, para mim, essas questões, a maior parte delas, são análises automáticas. Quer dizer que eu consigo transcendê-las ou modificá-las? Não, mas quer dizer que já tem um passo construído e o próximo agora é eu trazer isso que eu percebo de lição de casa para poder destrinchar, para poder abrir, para na sequência conseguir transcender. O processo é longo, então as coisas começam por aí. E o primeiro passo é perceber. Então eu estou percebendo, por que eu aumento o meu tom de voz? E quando eu aumento o meu tom de voz, o que eu estou querendo? E quando eu me calo, o que eu estou querendo quando eu me calo? Eu deveria me posicionar e acabei me calando. O que está acontecendo? O que dentro de mim que está manifestando isso aí? Então, para entender esses pontos e outros, pessoal, é preciso de estudo, é preciso de dedicação, é preciso de exercitação, é preciso de continuidade. Lembra? O nosso cérebro trabalha com neuroplasticidade. Então, à medida que eu exercito tudo isso continuadamente, eu acabo criando sinapses que mais cedo ou mais tarde ocorrerão de maneira natural. É preciso dar o primeiro passo. Então, se eu ainda não estou lúcido sobre mim mesmo, dificilmente eu estarei lúcido sobre as percepções na minha malha de energia. Para perceber quando o mentor se aproxima, para perceber quando uma consciência bem intencionada se aproxima, seja mentor ou não, para perceber quando uma consciência mal intencionada se aproxima, para perceber se há uma interferência no meu campo via acoplamento áurico ou qualquer outra coisa. Então dificilmente eu vou perceber. Eu não estou atento em mim mesmo, eu estou vivendo no automático. E sempre, na maior parte das vezes, né, buscando destaque. Porque o pessoal, quando entra na senda espiritual, a vaidade espiritual acaba subindo e a maior parte das pessoas estão cegas a tudo isso. Então, estão buscando alguma coisa. Entende? Se eu estou no automático, não estou percebendo, dificilmente eu vou perceber esse contexto. Se isso faz sentido para você, te convido a ir na playlist Módulo de Expansão da Consciência, assistir às aulas que tem lá, já tem 20 e tantas aulas, quase 30, acho que a gente vai fechar em próximo de 30 aulas, e ir estudando pausadamente, continuadamente, com foco, com atenção, porque a maior parte das vezes, na maior parte das aulas, o tema que eu exploro é esse que eu estou trazendo. Feito? Então, para o próximo vídeo aqui, a gente volta no capítulo 4, se aprofundando nele, e a gente segue também
para a parte 2, o fenômeno estado vibracional, estudando apenas a primeira parte, que é o capítulo número 5, bases, tá? Que é curtinho. 1, 2, 3, 4 páginas apenas. Combinado? Pessoal, espero que eu tenha agregado um pouquinho aí para vocês. Espero que tenha trazido um pouco de clareza. Nos vemos na próxima. Um grande beijo.